Então, estamos aqui com a psicóloga Giza Rocha, é psicóloga e também é terapeuta de casal como eu. E você também participou da criação da página RC Não Mono, né? Que é uma página, assim, Exato. muito, eu acho que tem, nossa, eu acho que é uma grande referência aí em matéria de conteúdo sobre não monogamia. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais de você, quem é a Giza Rocha, como é que você entrou nesse universo aí da não monogamia. Fala um pouquinho mais, se apresenta para os nossos ouvintes. Ok. Bom, as informações principais você já passou, né? Sobre ser psicóloga. Eu entrei nisso de um jeito meio inesperado, assim, né? Não achei que em algum momento ia ser um nicho de trabalho para mim ou da minha vida pessoal. Eu comecei a estudar isso mais ou menos em 2010, quando eu estava fazendo estágio ainda numa delegacia da mulher. E aí eu percebia o quanto que a maioria das violências elas estavam relacionadas a essa noção de posse sobre o corpo, né, da outra pessoa. E, e aí nisso eu também já estava buscando entender melhor os meus próprios relacionamentos, como é que funcionavam essas lógicas do controle, da possessividade, né, de não poder se relacionar com mais de uma pessoa, disso ser considerado uma traição, enfim, né, tava cheia de Uhum. questões pessoais, né, porque eu estava lendo um livro lá da Regina Navarro, e aí a cabeça assim, né, fritando com várias questões. E aí foi quando eu passei a estudar sobre o assunto, mas até então, sem nenhuma pretensão, né, de que isso se tornasse aí uma área de estudo para um trabalho, para algo que eu fosse desenvolver mesmo. E aí, em 2018, eu conheci a D, né? A gente Uhum. estava fazendo parte de um grupo de poliamor no Facebook. Aí a gente percebeu que tinha vários interesses em comum. A D é minha parceira na página RC Não Mono. E Sim. ela também já tinha trabalhado na área social, também se interessava pelo tema. E aí ela me convidou e falou assim: ah, vamos começar a trazer, né, um pouco mais desse assunto, fazer uma palestra sobre isso. Eu falei, tá, né, assim, vamos, de um jeito muito, acho que despretensioso. E aí a nossa primeira palestra foi em São Paulo, foi num centro anarquista e lotou. Teve muita gente, a gente não estava Uhum. acreditando assim. Ele falou, nossa, o assunto realmente está sendo uma demanda das pessoas, né? E aí, a partir disso, a gente começou a fazer eventos, e depois que começou a surgir a necessidade de fazer remoto, né, por conta da pandemia, aí a página cresceu bastante, a gente começou a criar mais conteúdos. Hoje em dia a gente tem grupos terapêuticos, a gente tem grupo no WhatsApp, enfim, né? Isso se Uhum. ampliou muito mais do que a gente imaginava que seria, e aí acabou se É. tornando, acho que, o nosso principal nicho de trabalho. Sim, eu tô vendo aí que você tá recebendo muitos elogios, você e a D. Tô vendo, sim, A que sua gostoso. Essa página RC No Mono também está recebendo muitos elogios. Eu Sim. particularmente acho hoje que se eu tivesse que escolher a principal página de referência sobre não monogamia que eu conheço, é de longe a página de vocês. Então, assim, eu super Hum. recomendo. E tem podcast também, né? Sim, podcast, é verdade, eu até esqueço. Mas sim, também tem podcast. A gente grava quase toda semana, né? Agora a gente está na quarta temporada, trazendo aí a gente tinha nessa temporada proposto falar sobre relações saudáveis, né? E os aspectos positivos da não Uhum. monogamia. E, enfim, né? Às vezes a gente fala realmente só sobre isso, às vezes a gente traz as nossas próprias questões. Os nossos podcasts, eles acabam sendo muito espontâneos, porque tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo e acaba sendo um bate-papo que a gente compartilha com as pessoas. Mas é um lugar muito interessante, assim, muita gente traz, né? Que acaba contribuindo para o momento de vida que elas estão tendo. Muitas até brincam, nossa, parece que vocês estavam aqui dentro da minha casa vendo o que estava acontecendo, que aí vocês comentaram alguma coisa no podcast. Então, motiva bastante também receber esse feedback gostoso assim das pessoas. Tem gente dizendo aí que vocês são as madrinhas dela. Alguém disse que vocês são as madrinhas dela na não monogamia.
Que Imagino que legal. esse podcast vocês realmente ajudam muita gente, os temas são incríveis, vocês abordam questões muito relevantes. Vocês realmente estão de parabéns, você está tá de parabéns. Você como terapeuta de casal, e principalmente você deve receber muitos pacientes não monogâmicos, né? Com certeza. Sim. Eu tenho. Eu criei até um movimento que virou uma comunidade também, que é o SOS Não Mono. Não sei se você Uhum, chegou a conhecer. Mas hoje virou uma comunidade grande, tem uhum. mais de 1.000 pessoas lá. Que Inclusive, legal. depois aqui da live, a gente vai ter um encontro, porque toda quarta-feira a gente costuma fazer um grupo de apoio. E foi Uhum, interessante porque eu criei esse grupo SOS Não Mono, depois que eu comecei a atender muita gente na não monogamia, casais, e vi que as pessoas estavam sofrendo muito com a não monogamia, sabe? Tinha muito sofrimento sim, envolvido. sim. Casais tentando abrir a relação e aquilo trazendo sofrimentos gigantescos, assim. Uhum, Eu vi coisas que me impressionou muito. E daí eu falei assim, nossa, as pessoas estão precisando de ajuda mesmo, né? Aí me veio essa ideia do SOS Não Mono. E muito rapidamente as pessoas, aquilo atraiu muito rápido as pessoas. Assim, eu lembro que eu falei sobre isso, praticamente no outro dia já tinha umas 250 pessoas no grupo do WhatsApp. Então isso deu para caramba. mim uma noção do quanto que as pessoas realmente elas passam por dificuldades, né? Elas precisam de socorro, elas precisam de apoio, precisam de suporte. Sim. Não é fácil, eu costumo dizer muitas vezes assim, não subestime a não monogamia. Ela, às vezes, na teoria, a gente entende muito bem, faz muito sentido, né? A gente faz muita ressonância, se identifica muito com as ideias, mas quando vai levar para a prática, tem todo um processo emocional aí no meio. Uhum, Às vezes, sim. o processo emocional ele é um pouquinho mais devagar do que o processo cognitivo. Ou seja, em última instância, é mais fácil entender a não monogamia do que viver a não monogamia. Não, sem Principalmente, dúvida, né? né? Porque aí toca em muitas feridas emocionais, muitas inseguranças, muitos medos, Sim. abala então o alicerce de muitas relações. Uhum, Então, quando eu escrevi meu livro Não Monogamia Responsável, eu botei assim, abrindo a relação com o cuidado que ela merece. Então, eu já trazia muito essa ética do cuidado que eu acho que tem que permear esse contexto da não monogamia. Então, eu até queria ouvir de você, assim, como que você acha o que que as pessoas podem fazer para, quais cuidados elas devem ter, por exemplo, vamos falar de casal, já que você é terapeuta de casal, para abrir a relação de uma forma saudável e minimizar as chances de alguém sair muito machucado, de sair ferido, de. uhum. Enfim, quais cuidados as pessoas devem ter para navegar pela não monogamia de uma forma assim saudável, sem se machucar e sem machucar o outro, né? Aí eu tô falando de responsabilidade com os sentimentos de Certo, próprios e com os sentimentos das outras pessoas também. tá. Acho que tem alguns aspectos que dá para a gente abordar dentro disso. Primeiramente, já é bom deixar claro aqui que não existe essa garantia de que não vai se machucar, né? Porque a gente está se propondo a fazer uma coisa nova que não tem referência, né? É um modo de se relacionar com o qual a gente não foi socializado, né? E aí, quando a gente pensa também que, às vezes, a própria maneira como a gente foi socializado foi dentro de uma lógica monogâmica, né? Mesmo no aspecto familiar, né? Que existisse controle, que existia hierarquias, que existia, às vezes, até uma arganha do afeto. Todo esse lugar da onde a gente vem não favorece muito, né? Que a gente tenha, às vezes, uma estrutura emocional, autoestima, é, uma sensação de independência, né, emocional para poder conseguir lidar com muita coisa. Né? Então, primeiro ponto, eu acho que é partir desse pressuposto, de que nós estamos aí sendo precursores nesse lugar e que dentro disso, né, a gente vai ter que primeiramente, às vezes, lidar com questões pessoais, com traumas, com toda a maneira como a gente foi, como a gente recebeu afeto,
é a maneira como a gente vai acabar transmitindo isso também dentro das relações, né? Dito isso, né, sem querer assustar ninguém, é, eu vejo que assim, é muito importante a gente fazer esse processo que a gente está fazendo aqui, né? De conversar a respeito, de estudar, né? De ouvir material. Agora tem uma infinidade de referências, né? Que a gente pode recorrer. E eu acho que isso favorece para a gente poder entender do que se trata primeiramente. Porque eu acho que a primeira demanda das pessoas quando elas vão buscar na monogamia é o interesse de se relacionar com mais de uma pessoa, né? Isso eu acho que a maioria das pessoas passa por essa motivação. E aí depois, conforme a gente vai vivenciando tudo isso, vai vendo que não é sobre isso, né? Você pode ser uma pessoa não monogâmica que até tá numa relação exclusiva, né? Porque você prefere assim, porque é o que cabe na tua vida, que é a única maneira que você vai conseguir às vezes ser responsável mesmo numa relação, porque você não tem tempo para muitas outras coisas. Então, estudar a respeito, eu acho que é uma forma de desromantizar, né? Porque a gente romantiza qualquer coisa, né? A gente sai do que Uhum. seria o amor romântico na monogamia, a gente pode acabar entrando nesse romantismo na não monogamia. De idealizar como uma coisa maravilhosa, todo mundo se amando, esse amor abundante, e todo mundo se dando bem. E aí, quando vai para a prática da coisa, fala assim, nossa, né, não foi isso que eu comprei. Me anunciaram uma coisa e chegou outra, né? Só que não, né? No final das contas, é um processo que diz muito mais sobre autoconhecimento e sobre a gente se liberar dessas estruturas opressoras que colocam o afeto no lugar da posse, do controle, da insegurança, do medo, né? Então, fazer isso não é uma coisa que vai ser só divertida, né? Vai ter muitos Uhum. momentos maravilhosos que a gente vai compartilhar com as pessoas, mas vai ter momentos que vão justamente ser um lugar de gatilho para feridas que a gente tem. Então, assim, estudar a respeito, entender um pouco mais sobre o que é esse movimento, eu acho que já favorece a gente entrar nisso um pouquinho mais preparado, né? Então, essa eu acho que Uhum. seria a dica número um, para começar. Aí, quando a gente pensa, né? Eu estou aqui numa relação monogâmica, né? Dentro daquilo que foi me ensinado de ter um casamento, de ter um namorado, não importa o quê. Mas eu estou entendendo que isso não serve mais dessa maneira para mim. Eu quero poder propor que a gente tenha essa autonomia para se envolver com outras pessoas, para ter um pouco mais de liberdade. Como é que eu vou fazer esse movimento, né? Para ser Uhum. cuidadosa comigo, para ser cuidadosa com outra pessoa. Quando eu atendo os casais, a primeira coisa que eu busco entender como é que está acontecendo essa autonomia na vida deles, independentemente do interesse por outras pessoas. Porque eu acho que a maior dificuldade está no quanto às vezes essas relações elas são simbióticas. Pessoas que só fazem tudo junto, né? Que às vezes, além de morar junto, às vezes trabalham junto, às vezes vão na academia junto, só viajam junto. Então, assim, é tanta dependência uma pessoa com a outra que ter uma quebra disso por causa de uma outra pessoa geralmente vai trazer uma dor muito grande. Porque não existe um espaço onde as pessoas estão tendo um pouco mais de autonomia que não envolva outra pessoa, né? Então eu Uhum. penso que o primeiro passo nesse sentido é desenvolver essa autonomia, sabe? Se vocês têm os hábitos de fazerem tudo e de repente do nada você corta para começar a fazer com outra pessoa, isso vai gerar uma insegurança, né? Aquela pessoa que estava ali comigo, que toda sexta-feira assistia série comigo ali, de repente não está mais ali, né? E aí, o que eu vou atribuir o problema disso? Não está mais aqui porque tem algo ameaçando a minha relação, né? E esse algo é algo externo, uma terceira pessoa, né? Dificilmente as pessoas vão pensar que na realidade não é sobre a terceira pessoa, é sobre aquela pessoa que você se relaciona querendo um pouco mais de autonomia e também possibilitando que você tenha, né? Então eu penso que assim, o primeiro passo não é nem se envolver com alguém, né? Seria realmente ter esse espaço, assim. Comecem a fazer coisas separadas, saiam com seus amigos, tenham interesses individuais, façam com que essa relação ela vá deixando de ser uma relação de dependência, para que então
depois, para poder conversar sobre estar com outras pessoas, não seja realmente um corte ali muito agressivo para aquela simbiose. Porque se de repente eu sou a pessoa que, sei lá, eu já não estou nessa relação simbiótica. Toda sexta-feira eu resolvo que eu vou sair com meus amigos. Tem domingo que eu escolho que eu vou viajar. E se de repente, numa dessas situações, isso envolver outra pessoa, já não vai fazer tanta diferença. Se eu tô, sei lá, no bar com os amigos ou se eu tô, Uhum. né, com um crush, do que se aqueles dias estavam sempre reservados só para estar com aquela pessoa com quem eu me relaciono, né? Então, essa seria a minha segunda dica, né, de ter um pouquinho mais de independência, de autonomia para fazer as coisas antes de envolver outras pessoas. Né? Uhum. E aí, próximo passo. Né? Assim, a coisa não é longa, se a gente for pensar realmente nesses campos do cuidado, não é tão simples assim. Né? O próximo passo é uma comunicação muito clara, sabe? E quando eu digo muito clara, é no sentido de você colocar na mesa tudo aquilo que pode ser um campo de vulnerabilidade para você. Porque o que eu percebo que acontece também, né? Que quando a gente começa a se identificar com esses princípios da não monogamia, de não querer controlar outra pessoa, de não querer cercear, de não querer colocar regras, às vezes a gente tem medo até de expor os nossos sentimentos. Porque a gente Uhum. acha que se eu falo sobre isso, pode ser que a pessoa entenda que ela não pode fazer tal coisa. E aí, assim, começa aquela coisa de eu não vou ser verdadeiro o suficiente porque eu não quero que isso pareça controle para outra pessoa, né? Só que eu acho que a gente precisa trazer tudo o que está acontecendo de uma forma realista e a partir da realidade a gente vai ajustando com o que é possível, né? Se eu trago Uhum. uma vulnerabilidade, se eu falo de um limite, se eu falo dos meus medos, né, a outra pessoa não precisa absorver aquilo como se fosse uma demanda dela, né? Mas ela pode ter clareza para que ela possa então buscar as estratégias que vão facilitar para que aquele processo não seja tão que não gere uma sensação de insegurança, de ameaça para outra pessoa, Uhum. né? Então é fazer isso de uma forma muito clara mesmo. Né? Eu tenho os meus desejos, eu quero sair com outras pessoas, então tá. Né? Como é que eu vou fazer isso também de um jeito que seja cuidadoso comigo, com a pessoa e com as outras pessoas também. Né? Porque às vezes a Uhum. gente fica falando dessa coisa do casal e esquece que o casal que está abrindo uma relação geralmente faz isso de um jeito muito atrapalhado, sabe? E aí as pessoas que se envolvem com uma dessas pessoas acabam também se machucando. Porque Sim. né? Numa situação em que alguma coisa não dá muito certo, a gente volta para o nosso ninho aqui e quem está do lado de fora, né, que segure os cacos, É. porque não vai conseguir, né, se resolver muito. A prioridade vai ser aqui a entidade. Né? Sim. Então, esse é um ponto também, né? Assim, se eu ainda não sei como fazer isso, eu acho que eu também tenho que ter essa transparência muito clara com as outras pessoas. Do tipo, olha, eu estou aqui aprendendo nesse processo, né? Ainda me sinto insegura, pode ser que se aconteça alguma coisa eu vou querer só fechar minha relação, né? Então, assim, deixa as outras pessoas cientes também de que elas estão ali se relacionando com alguém que pode ser que não vai conseguir dar continuidade a alguma coisa, que também não vai conseguir dar conta de ser muito responsável, às vezes, né? Porque nem sempre a gente tem atos de responsabilidade que são intencionais, né? Na maioria das vezes a gente só está muito desajeitado naquilo que a gente está fazendo e acaba magoando as pessoas. Uhum. Então, esse lugar, né, da gente se expor nas nossas dificuldades, nas nossas inabilidades, eu acho que ele é fundamental, né, para a gente cuidar daquela relação e das outras do entorno, entendendo que a partir do momento que a gente escolhe se relacionar nesse modelo, a gente está em rede, né? Então vira um efeito dominó. Né? Dificilmente você vai estar ali com uma pessoa que não vai afetar a outra de alguma maneira. Né? O quanto a gente vai se conectar com cada uma e cuidar, né, dessas relações é uma escolha pessoal. Né? Mas é importante saber que não é uma coisa que vai ficar isolada ali só numa pessoa. Vai ter sempre uma coisa que pode, de certa forma, respingar em alguém. Sim. Quer trazer mais alguma coisa? Não, eu acho que é incrível a sua fala, né? Ela me remete a uma ideia de que é exatamente o que você falou, né? Na- Logo quando se fala de não monogamia, a pessoa fala, "Ah, então agora eu posso ficar com outras pessoas."
Mas na verdade eu acho que o foco, a gente tem que deslocar esse foco para uma noção de percurso, né? Um percurso, um caminho. Eu tenho que me preparar para poder viver isso de forma saudável. Não é só uma questão de viver, eu acho que tem uma questão de preparação, como você falou. Eu vou começando a exercer mais a minha individualidade, eu vou começando a aprender a ficar mais independente, eu vou praticando mais a minha comunicação, eu vou aprendendo a me vulnerabilizar. É como se tivesse uma série de repertórios que é importante a pessoa desenvolver antes de sair entrando, né? Eu Sim, vejo as pessoas entrando de qualquer jeito e não é algo que dá para você fazer de qualquer jeito. É algo que precisa ser feito de forma muito gradual e tem que ter uma preparação mesmo. A gente, na escola, por exemplo, a gente aprende tanta coisa, tanta matéria, tanta coisa técnica, mas a gente não aprende nada sobre alfabetização emocional, por exemplo. é, A gente não aprende nada sobre relacionamentos saudáveis. A gente não aprende sobre comunicação não violenta. Então, eu acho que a maioria das pessoas, elas, muitas vezes, elas não têm, assim, muitas vezes não tiveram a chance de desenvolver aqueles requisitos que elas vão ser demandadas numa relação não monogâmica. Por exemplo, uma comunicação sincera. Não é todo mundo. A gente não está acostumado, né? Nos relacionamentos hum, monogâmicos tem muito segredo. E na não monogamia sim, você vai ter que aprender a ser transparente, você vai ter que aprender a se comunicar de uma forma honesta, vai ter que aprender a se vulnerabilizar, vai ter que aprender a falar sobre as suas emoções, vai ter que aprender a entrar em contato com as suas emoções, vai ter que aprender a gerenciar as próprias emoções, porque senão a tendência é você responsabilizar o outro por tudo que você sente. Então eu gosto exatamente. dessa ideia de um processo gradual em que a pessoa vai se preparando e vai desenvolvendo todas essas habilidades que são necessárias para ter uma relação Sim, assim, saudável, né? sim. Então eu acho que Mas isso, uma das regras de ouro é fazer a coisa de uma forma lenta e gradual. Não sair pulando de uma vez. Vai devagarzinho, sim. né? Não, porque aí você vai percebendo as suas limitações, você vai percebendo os seus medos, você vai percebendo as suas inseguranças. E aí, se você faz muito rápido, não dá tempo nem de você digerir emocionalmente o processo, não dá tempo de você integrar. Então, e eu gostei quando você fala Sim. dessa parte aí das pessoas começarem a exercer a autonomia, né? Porque Uhum. a gente também é, não foi criado para desenvolver um senso de independência emocional. A gente ainda é muito dependente, né? Emocionalmente, muito dependente da opinião dos outros, muito dependente da aprovação dos outros. Então eu vejo como um caminho de autoconhecimento mesmo, assim, um caminho de crescimento pessoal. A Uhum. pessoa tem que estar disposta a querer crescer, tem que estar disposta a querer se conhecer, tem que estar disposta a querer entrar em contato com as suas fragilidades, com os seus medos, né? Não é só fazer, é uma coisa de querer Sim, também se desenvolver a partir da não monogamia, né? fazer é secundário nisso. Só que a gente sabe que a urgência do fazer, ela fala mais alto do que essas outras coisas que a gente falou agora, né? Então, o que eu percebo é que na prática, poucas pessoas vão ter paciência, né, para de fato se conectarem com as emoções, praticarem uma comunicação mais transparente, é, identificar o que elas sentem para poder conseguir falar para as outras pessoas, né? Eu seria hipócrita de dizer que eu passei por isso desse jeito. Não, né? Assim, eu fui de um jeito atropelado mesmo. Até porque eu comecei a ter um pouco de experiência sobre isso 15 anos atrás, sabe? Não tinha nem material sobre isso. Então, assim, foi batendo cabeça, né? Então, assim, gente, vocês não precisam bater cabeça, a gente já fez isso. Aproveita a experiência de algumas pessoas, né? E, e tenta usar aí essas outras ferramentas que a gente está propondo para que o processo não seja tão complicado, né? Porque já vai ser, né? Mesmo a gente se preparando, mesmo a gente conversando, mesmo a gente tendo toda essa noção, né, de que não é um oba-oba, vai engatilhar, né, sentimentos de insegurança,
vai trazer questões de rejeição, vai aparecer, né? Então, se só vai do jeito atropelado, aí, nossa, aí tu tem que realmente fazer isso, trocar o pneu do carro para ele andando, né? É mais complicado. Então, assim, fazer esse processo realmente gradual, fazer a coisa mais devagar, né? Se conectar com o que está acontecendo, prestar atenção, não querer colocar um monte de gente na tua vida, sabe? Onde você vai ter que estar lidando aí com várias situações, várias relações ao mesmo tempo. Eu acho que isso é importante, porque senão a gente se perde também de si mesmo, né? Daqui a pouco tem tanta gente, tem tanta história, e parece tão divertido tudo isso, que chega uma hora que você está vivendo em função do relacionamento. E aí você não consegue mais se conectar com o que é seu, o que você precisa, quais as suas necessidades, né? Tá ali só se deixando levar por todas as emoções, né? Que podem ser maravilhosas, mas também podem ser caóticas, né? E sendo arrastado de um lado para o outro. Exato, exato. É. Então tem uma questão de um ser que acompanha o fazer, né? Não é só um fazer, tem um ser que Uhum, também tem que vir junto com esse fazer. Uma questão que eu acho também complexo de se ver no contexto das relacionamentos não monogâmicos é como que a gente separa, se distingue até que ponto é minha responsabilidade e até que ponto é responsabilidade da outra pessoa. Porque às vezes a gente vê muito um discurso assim na não monogamia, até meio radicalizado, que é assim, não, você é 100% responsável pelo que você sente e você que se vire com o que você está sentindo. uhum, E a pessoa meio que a sensação que eu tenho é que as pessoas elas enveredam por uma espécie de individualismo. Não, agora eu posso fazer o que eu sim, quiser e você que se vire com o que você está sentindo, leva para sua terapia. Mas eu não acho que seja assim. Eu acho que nem tudo nem tudo que eu sinto, minha insegurança, meu ciúme é só responsabilidade minha. Tem coisas também que o outro uhum, está contribuindo para pode sim, estar contribuindo para facilitar ou para dificultar. Como sim. é que a gente faz para fazer essa? É uma linha tênue, né? Entre É, o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade do outro e o que é a dinâmica da relação que também tem que melhorar, né? sim, sim. Eu também acho que colocar tudo na conta da outra pessoa é individualista, né? E eu acho que traz uma sensação de desamparo para o outro, Uhum, né? Eu penso que assim, se você tá numa relação, e isso é um compromisso de cuidado mútuo, né? E aí, assim, espera-se que as pessoas busquem dar esse amparo, né? Ser esse lugar também de acolhimento. E é claro que não vai uhum, ser sempre que vai ser possível fazer isso, porque às vezes, para poder conseguir dar esse acolhimento, às vezes a pessoa acaba precisando se cercear demais, né? Então a gente também tem que saber o que que a outra pessoa consegue oferecer nesse sentido, no ponto de que o que está sendo o ponto do gatilho, né? É porque essa pessoa ela está fazendo as coisas de uma maneira que não cuida das minhas necessidades, né? Isso poderia ser feito de uma outra maneira, ou é simplesmente porque ela está fazendo, né? Eu acho que essa acaba sendo talvez o indicador do que é o ponto do que é responsabilidade minha, de repente se eu estou relacionando com alguém que está se sentindo mais inseguro, e o que seria a responsabilidade da outra pessoa. Então, assim, eu acho que a maneira do fazer, de como que eu vou cuidar das emoções da outra pessoa, a estratégia que eu vou usar para que ela não se sinta tão ameaçada, né? Eu acho que isso está um pouco dentro do meu controle, do que é a minha responsabilidade. Né? uhum, Agora, o fazer ou não fazer, né? Se de repente, para que essa pessoa se sinta plenamente segura, seria não fazer nada, aí pode ser que realmente isso ultrapasse aquilo que eu posso oferecer, né? Aí já é aquele ponto que talvez não seja nem comigo que a pessoa vai conseguir lidar com essas questões, né? Porque eu uhum. acho assim, a gente, a gente é estímulo para as outras pessoas o tempo inteiro, óbvio, né? A gente afeta realmente as outras pessoas o tempo todo, né? E aí se a questão é, essa pessoa se sente insegura se sei lá, se a gente mora junto e de repente eu saio e eu volto para casa, né, logo depois de ter um date com alguém, e isso deixa a pessoa ansiosa, sei lá, tô aqui colocando histórias, né, Uhum. suposições.
E aí tá, como é que poderia ser uma estratégia melhor para isso, então? Sei lá, sair num dia que a pessoa ela vai ter uma ocupação, ou, ou buscar fazer com que essas pessoas se conheçam, não sei, né? Porque Uhum. aí isso acaba sendo muito subjetivo, né? O que seriam essas estratégias de cuidado, elas têm que ser pensadas juntas, porque aí nesse caso não é minha responsabilidade, né? Assim, adivinhar o que é bom para outra pessoa. Eu acho que o processo de cuidado ele é de corresponsabilidade, né? Então, assim, eu vou estar aqui aberta a pensar junto com você quais estratégias podem te favorecer para que você se sinta segura e eu, ao mesmo tempo, esteja cuidando das minhas necessidades, do que é importante para mim. Né? Então, como é que a gente tenta achar uma intersecção dessas duas coisas? Do que é o lugar importante para eu viver de autonomia e que também é importante para mim oferecer esse cuidado. Né? Eu acho que se não tem essa premissa, né, da relação, dificilmente a pessoa vai ter também uma abertura de se responsabilizar. Né? Depende também o quanto que ela enxerga que ela deseja oferecer esse cuidado. Mas eu Sim, acho que de fato, é uma linha tênue, né? E aí nem tudo a gente vai conseguir levar para a parceria como o lugar de resolução daquilo que eu estou sentindo. Por isso que a gente fala o quanto que é importante a gente ter uma rede de apoio, né? Então, se eu estou me sentindo muito insegura com alguma situação, se eu só levo para a parceria, eu vou fazendo com que aquilo também vá desgastando o relacionamento, né? sim. E aí pode fazer com que justamente aquilo que eu mais temo aconteça. Porque se a relação começa a desgastar, ela começa a dar problema. E aí eu vou começar, de fato, a ficar com medo de que essa relação não se sustente. Né? Então, poder dividir com a parceria naquilo que ela pode contribuir de fato, né, em relação a estratégias, eu acho importante. Agora, em outros aspectos, eu posso buscar alternativas, seja com terapia, seja conversando com amigos, seja entrando em grupos de apoio de não monogamia, como o seu, né? Todas essas possibilidades, elas vão me ajudar também. Até para que eu consiga também identificar que estratégias que a outra pessoa pode ter comigo, porque às vezes eu também não sei informar, né? Eu só espero que aquilo pare de sentir, eu não quero mais sentir aquilo, e aí eu acho que para eu não sentir aquilo é melhor que a outra pessoa não faça aquilo que faz eu me sentir assim, né? Só que se a ideia é que se desenvolva um processo de autonomia emocional, não vai ser com as pessoas deixando de fazer coisas, né? Vai ser com que elas, vai ser através de uma instrumentalização dessas emoções, né? Da gente aprender maneiras de fazer isso. E que pode ser realmente que requeira em alguns momentos que a outra pessoa vá mais devagar, se for o caso, se elas estiverem abertas para isso, né? Pode ser que seja não conversar sobre algumas coisas enquanto elas estão muito sensíveis. Até aí, assim, são diferentes maneiras que as pessoas podem ter para poder conseguir cuidar nesse processo em que as coisas estão um pouco mais sensíveis. Por isso que o diálogo é importante, né? E tem que ser uma construção conjunta, né? O próprio casal, ele vai construindo conjuntamente uma melhor forma de lidar com isso, né? Que, que não seja, às vezes, tão ameaçador para outra. Eu gosto muito da pergunta, assim, como que você, o que que você precisa para que isso seja mais fácil para você? Esse tipo de pergunta Uhum. era uma pergunta para mim que Sim, suscita cuidado. sim. Como que eu posso ajudar a contribuir para reduzir a sua insegurança? Talvez a gente pode fazer desse jeito, talvez se eu te avisar com antecedência, por exemplo, e aí o Uhum. próprio casal vai descobrindo o que que eles precisam para se sentir seguro, né? Mas tem que ter esse diálogo e ser uma co-construção. Pessoal, eu gosto, tem essa analogia que o pessoal faz de relacionamento com tênis e frescobol, não sei se você já deve ter ouvido falar Não, dessa como é metáfora, isso? né? Que, que tênis e frescobol são dois jogos que você. São duas pessoas, tem raquete, tem bola, né? Eles são muito parecidos. Só que no frescobol, no tênis, um quer ganhar do outro. Então você quer jogar de um jeito que dificulte para o outro receber e poder devolver. No frescobol, não. Você quer jogar de um jeito que facilite o outro né? Você- os dois querem manter a bola no ar. Então você vai tentar facilitar Entendi. o máximo para o outro para conseguir
fazer a coisa andar bem. Porque quando um ganha, o outro ganha também. Uhum. Então, é muito importante que eu acho num relacionamento que a gente pense também em como que a gente pode favorecer, como cada um pode favorecer o outro nessa experiência, como cada um pode facilitar, né? Então, o casal pergunta, como que a gente pode fazer isso ficar mais fácil, mais leve? O que que cada um precisa para se sentir mais seguro? Qual que é o medo específico que cada um tem? Como que a gente pode contornar esses medos, essas inseguranças, e num formato de parceria, né? Um pegando na mão Uhum. do outro e falando, vamos atravessar esse processo junto, mas vamos construir isso conjuntamente. Sim. Tem Essa uma. analogia do tênis e do frescobol foi incrível, gostei. Uma questão que já me fizeram algumas vezes, eu acho difícil às vezes de responder, que tem a ver com o que você estava falando, que é assim, a gente fala muito de respeitar os limites. Tá? A gente tem que respeitar o limite da outra pessoa, mas às vezes é difícil, é outra linha tem, né? O que que é um limite da outra pessoa e o que que é a pessoa usando isso como uma desculpa para te controlar. Não, porque eu falo, não, Sim, esse é o meu limite, daqui isso eu não consigo. Mas às vezes é um limite mesmo, a pessoa não dá conta, mas às vezes ela está usando isso como uma forma de controlar e retirar a autonomia da outra pessoa. sim. Então, essa coisa de respeitar o limite é importante, né? Porque as pessoas têm Uhum. seus limites, tem coisas que elas não dão conta, mas às vezes esse limite está sendo usado como uma forma de roubar a autonomia da outra pessoa, de interditar, de vetar, por exemplo, né? Que essa questão do poder de veto, se tá difícil demais para mim, eu vou e intercedo, interfiro na sua experiência e alego que isso é um limite meu. Mas Uhum. não só dizer que é um limite, eu acho que né, isso não pode ser uma solução para todos, para sempre. Sempre que ficou difícil, fala, não, é meu Não, limite. Tem uma não, parte que, né? sim. Tem uma parte que você pode estar usando isso para controlar a outra pessoa. Uhum. E é difícil. Como fazer essa diferenciação, né? Entre o que é Eu realmente um penso limite e o que que sou eu querendo controlar a outra pessoa. sim, sim. Eu acho que assim, quando tá tudo muito frágil, né, a tendência é que tudo seja um limite. A gente acaba tendo limites mais rígidos, né? Porque na realidade a gente está com medo de se machucar, né? E de fato a probabilidade de pequenas coisas serem um gatilho maior acaba sendo mais comum, né? Mas eu acho que o que favorece a gente ter esse entendimento é entender que o limite ele diz respeito ao meu corpo, aquilo que me envolve diretamente, né? Acho que se eu der um exemplo, talvez fique um pouco mais fácil. Ela tem uma parceria que está querendo viajar com ela, né? E propôs que durante essa viagem ele fosse encontrar uma outra pessoa. E aí ela não aceitou, né? Ela falou, não, para mim isso é um limite, porque é uma viagem que eu vou fazer com você e eu vou ficar muito desconfortável de você estar indo encontrar outra pessoa no meio dessa viagem, porque a gente vai indo para um lugar que eu nem conheço ninguém. Então não é como se eu estivesse num espaço seguro, né, para poder ter os meus recursos aqui para me cuidar e você estivesse indo ver alguém. Não, vai ser num contexto em que eu, de certa forma, estou contando só com a sua companhia, né? E aí, ela estava na dúvida justamente disso, se ela estava sendo controladora com isso. E nesse caso, eu penso que isso tem a ver realmente com um limite dela. Em nenhum momento ela falou assim: você não pode viajar, você não pode encontrar. Em um outro contexto em que eles não estejam juntos, o que ele vai fazer da escolha dele depende dele. Então, eu acho que a gente ver esses pontos daquilo que envolve algumas situações, né, faz diferença naquilo que diz respeito a outra pessoa. Eu vou até dar um exemplo pessoal aqui, né? Eu tive um parceiro que, né, assim como muitos homens, tinha aquele fetiche, né, da relação com duas mulheres e tal, aquela Sim. coisa toda.
E, e eu sou bissexual. Então, assim, para mim, muitas vezes era interessante, né, ter a companhia também de uma outra mulher, pensar numa possibilidade de uma relação a três, né, de todo tipo possível, que poderia ser só um relacionamento pontual ali, casual, como poderia ser um desenvolvimento de alguma coisa. Só que teve um momento da nossa relação que a gente estava muito fragilizado, né, e que eu não percebia que ele tinha mais o mesmo interesse por mim. E aí estar com outras mulheres junto, né, dividir um momento ali, às vezes, principalmente um momento íntimo, acabava me gerando muitos gatilhos. Uhum. E aí, assim, várias vezes eu me coloquei nessa situação pensando, não, eu tenho que superar isso, porque, né, não vou deixar de viver a experiência com ele, não vou também decepcionar, toda uma questão, né, que eu acho que ainda também tinha muito de até uma submissão envolvida, sabe? E que depois de um tempo eu falei assim, por que que eu tô me colocando nessa situação, né? Se ele tem um desejo de estar com mais de uma mulher ao mesmo tempo, ele pode fazer isso com quaisquer outras duas mulheres. Eu não Uhum. preciso estar junto, sabe? Eu não preciso estar nessa situação em que isso passa a ser um gatilho para mim, isso me machuca. Então, assim, eu não vou interferir na liberdade que ele tem de estar com quem ele quiser, mas eu não tenho que estar junto, sabe? Eu não tenho que estar ali vivenciando aquilo. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode identificar, né, quando diz respeito ao nosso corpo e como aquilo nos afeta diretamente, que são o limite. Se dentro daquele contexto eu não tenho para onde recorrer, digamos assim, eu acho que isso entra num campo do limite. Né? O caso dessa minha paciente mesmo, né? Assim, uma Uhum. coisa seria ela estar na cidade dela e de repente essa pessoa vai viajar ou vai ver alguém. Se isso engatilha ela, ela tem como recorrer a um amigo, ela tem como estar em um lugar, ela pode relaxar, ela pode sair, enfim, ela pode buscar as estratégias dela para se regular emocionalmente. Numa viagem sozinha, num lugar que ela nem conhece, a probabilidade disso acontecer é muito menor, né? Então, por uma questão de autopreservação, ela não quer estar numa viagem que essa pessoa vai estar saindo com outras pessoas. Né? É um direito dela. Então, assim, o ideal, se para essa pessoa é uma coisa que vai incomodar muito, então tá, não vão viajar junto, então, nessa viagem especificamente. Sim. Né? Eu acho que esses lugares, assim, vão favorecendo. Agora, simplesmente, quando diz respeito à pessoa querer sair com alguém, né, e isso para mim é um campo de mal-estar, porque eu ainda estou dolorida, o que eu posso contar no máximo nesse sentido, eu acho que é com a generosidade da outra pessoa, né? Se eu falo para essa pessoa, olha, isso aqui tá muito doloroso, você saiu hoje que nesse dia que eu tô aqui, sei lá, me deu uma baixa de autoestima, não tô bem, não tô legal, assim, você pode não sair, você pode ficar aqui comigo, você pode, enfim, né? Aí o quanto a outra pessoa vai escolher tá ali oferecendo esse cuidado, é dela, né? Mas eu entendo que ela vai estar realmente se colocando no lugar ali de me presentear com esse cuidado, sabe? Não é uma coisa Sim. que eu posso dizer necessariamente que é um limite ver o que o outro está ultrapassando. Porque, né, é o corpo do outro, é o momento do outro. Agora, coisas que me envolvem diretamente, aí eu posso realmente colocar como limite e dizer, não, aqui não vai chegar, sabe? Só vou até onde eu realmente posso estar indo. É. E aí você tocou num assunto muito interessante, Isa, que é, você falou que você passou por uma situação e você percebeu que era um limite seu, mas antes de perceber que era um limite seu, a gente tem uma espécie de autoimagem idealizada, né, na monogamia, de que a gente não pode ter ciúme, a gente não pode se sentir inseguro, a gente não Hum, pode ter limite. Então, às vezes, a gente fica negando assumir que, tipo assim, eu não posso roubar a autonomia do outro. Então, eu começo a passar por cima do que eu tô sentindo, começo a passar por cima do meu limite, que é real mesmo. Eu começo a passar. A gente vai, às vezes. Isso acontece, eu vejo muito acontecer da pessoa negar, ela não assume porque ela acha que aquilo vai uhum, ser inadequado. Ela- sim. Sabe? É como se fosse uma vez que eu sou não monogâmico, agora eu não posso ter limite nenhum, eu não posso ter insegurança, não posso ter ciúme nenhum. Isso também é muito delicado, né? A pessoa não poder assumir o limite dela, não poder reconhecer, Sim. falar, não, tá difícil, eu não tô conseguindo mesmo. Porque eu Uhum. vejo as pessoas muito preocupadas, não, mas agora.
É como se fosse assim, a liberdade acima de tudo, então eu não posso de maneira alguma interferir na liberdade da outra pessoa. Então, se eu falar alguma coisa, pode ser que vai acabar atrapalhando a experiência da outra pessoa, e aí a pessoa vai se calando, vai passando Sim. por cima do que ela está sentindo. Isso E isso também é adoece, muito né? delicado. Exatamente. Isso adoece. A pessoa acaba se cobrando um heroísmo existencial que é inalcançável, assim, né? E eu acho que isso fragiliza ainda mais, deixa ela mais suscetível de repente, esses limites se tornarem mais sensíveis do que se ela só admite que aquilo não tá legal, né? E vai buscar junto ali alternativas. Principalmente nesse contexto que a gente tem visto, né? Que hoje em dia é muito comum se falar do fiscal, da não monogamia, né? Que são Uhum, pessoas vendendo um ideal altíssimo de não monogamia e que se você sim. tiver qualquer coisa abaixo desse ideal, você já não é não monogâmico. Então isso eu acho que faz com que as pessoas elas vão se sentindo um pouco inadequadas se elas percebem que elas não estão conseguindo atender esse alto padrão, né? Esse padrão de perfeição de não monogamia, em que eu tenho que conseguir dar conta de tudo, então eu tenho que conseguir dar liberdade restrita para o outro, eu não posso perguntar nada. As pessoas vão. Esse heroísmo aí que você falou, né? Eu acho que caiu bem essa palavra, né? A gente fica tentando ser melhor do que a gente é, em vez de assumir, não, Uhum, eu sou assim, porque é a sua realidade naquele momento. A gente só pode partir de onde a gente está, né? Não tem como a gente exatamente. partir de um outro lugar. Sim. Mas, Giza, para a gente não se estender muito, é, duas pessoas deixaram perguntas aqui e olha, tá na caixa de perguntas, aí você pode que você tem acesso também. Uma pessoa pediu para falar sobre a ética do cuidado quando há uma relação interracial na não monogamia, e a outra pessoa está dizendo assim: a responsabilidade afetiva não precisa vir mais dos homens, já que eles têm mais privilégios no geral. Aí eu acho que a gente podia só comentar um pouquinho isso para a gente Uhum. ir encerrando a nossa conversa por aqui. Duas Você tem perguntas acesso aí? complexas, né? Você já está desde cinco, É, viu? e eu acho que as duas, em alguma medida, elas até se relacionam quando a gente pensa que quando existe uma situação de privilégio, né, de uma das parcerias e que a outra está num lugar socialmente mais vulnerável, eu acho sim que a responsabilidade ela é maior, né? É, existem várias questões que elas não são só de ordem subjetivas, né? A gente tem aí uma estrutura social que faz com que algumas pessoas elas já fiquem num lugar de mais opressão de uma forma geral, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, numa relação interracial, principalmente se envolve uma pessoa, né, branca junto, né? É, tem muita gente que vem trazer a não monogamia como um lugar de independência, sem rótulo, com plena autonomia, sendo que, de repente, muitas pessoas racializadas, às vezes nunca se sentiram assumidas dentro de um relacionamento. Então, como é que você vai falar, por exemplo, para essa pessoa que, olha, a gente vai ter uma relação livre aqui, não vai ter rótulo, não vai ter, né, não vai ter nada que estabeleça, né, que isso tem algum tipo de protocolo relacional, né? Uhum. Que a gente não quer mais esse lugar. Mas eu acho que é importante a gente identificar que para alguns grupos, você estabelecer, né, que você está ali num compromisso com alguém e você até às vezes reproduzir, né, o que seriam alguns protocolos da monogamia, é um lugar de validação importante, né? Uhum. Então, isso serve também para, se a gente for pensar na comunidade LGBT, né? Então, assim, se o grupo ele está dentro de uma vulnerabilidade social, a gente tem que pensar também como é que isso afeta, né, para essa pessoa, esse lugar da autoestima, esse lugar da, do reconhecimento dela, né, da visibilidade dela ali no relacionamento. Não é uma coisa só Uhum. da relação.
Então, assim, é um tema muito amplo, não dá para a gente, acho que, adentrar muito aqui, mas eu acho que esse ponto da gente ser responsável também nesse sentido. De entender, É, inclusive, que se eu tô me relacionando com alguém, né, onde eu tenho mais privilégio, até o meu privilégio pode ser um lugar de gatilho para outra pessoa, né? Então, todos esses lugares, assim, sejam em relações, né, de uma pessoa cis com uma pessoa trans, né, de relações de gênero, em que alguém acaba tendo um pouco mais de privilégio sobre a outra, relações interraciais, enfim, tudo isso eu acho que precisa ser considerado sim, porque é muito fácil, de repente, vamos pensar aqui um exemplo. Eu, como uma mulher, né, que de repente estou me sentindo segura aqui dentro do meu lugar social, aí eu vou me relacionar com uma mulher preta, por exemplo, né? E aí eu passo, de repente, a sair com uma outra pessoa branca, sabe? E aí, como é que será que essa pessoa preta pode se sentir? Será que não vai achar que de repente está num lugar ali de não ser considerada? Ou que né, vai continuar sendo preterida nesse lugar porque eu vou escolher a outra pessoa branca? Então já não é só sobre as inseguranças que de repente todo mundo teria, né? Tem um histórico por trás que acaba trazendo um gatilho maior em relação a isso. Então, são cuidados que a gente tem que ter, e por isso que a gente fala que na monogamia não é simplesmente sobre ter várias relações, é sobre um lugar de cuidado coletivo, né? E aí, para isso, a gente precisa realmente estar muito disposto para fazer isso, né? Por isso que eu fico impressionada quem tem aí, sei lá, 5 relacionamentos. Cara, como é que você consegue, né? Conseguir oferecer cuidado realmente? Como é que você consegue oferecer presença? Como é que você consegue estar sensível a essas questões, né? E as demandas que podem aparecer com tanta gente ao mesmo tempo, sabe? Não é uma coisa fácil, né? Então a gente também tem que ter a responsabilidade nesse sentido. O quanto que eu dou conta de estar, né? Ainda mais em relações que tenham essas assimetrias e oferecer um cuidado e oferecer suporte, amparo, né? Que eu não vou dar conta de tudo, mas eu tenho responsabilidade ali também. sim, né? Não basta amar várias pessoas, tem que amar com qualidade, né? Tem que. Exatamente. Amor com ação, como diz a Bell Hooks, né? Amar só no sentimento, né? Não tem muita Exato. validade. Giza, o pessoal aqui queria que continuasse indefinidamente, porque realmente a sua fala ela vem com muita sabedoria, ela vem com muita maturidade e acho que são falas que as pessoas realmente precisam ouvir. Mas a gente combinou que ia fazer uma coisa mais rápida. Mas felizmente, né, as suas falas estão aí em muitos lugares, né? Você tem muita coisa, tem os podcasts, tem a página da RC Não Mono, tem muitos posts. Então, Sim. essa sabedoria toda sua, né? É bom que as pessoas saibam que ela tá muito disponível aí. É só ir atrás, né? Você já fez dezenas de lives, então é Uhum. só ir atrás que dá para realmente aproveitar mais da experiência da Giza, né? Não precisa ser tudo aqui. Isso já está registrado de muitas formas, em muitos lugares, há muito tempo. Então é só colar nela, só colar em você, que as pessoas têm muito, muito, muito que aprender mesmo. E você tem algo na sua forma de falar, de conversar, que passa uma frequência de cuidado mesmo. Dá para ver que você é uma pessoa muito cuidadosa, muito amorosa, né? Eu E tenho. eu acho que essa frequência ela tem que realmente começar a entrar cada vez mais no campo da não Uhum. monogamia. Porque em última Sim. instância a gente está falando de relações humanas, né? Uhum. E o que a gente quer é cuidar mais e melhor. A gente quer se cuidar e cuidar de todos. É um movimento coletivo, né? Se não tem Exatamente. cuidado, não faz sentido. Então, Exatamente. eu quero, eu quero te agradecer muito. As pessoas, imagino também que estão muito gratas, estão dizendo aí, né? Uhum. E,
E como é que elas fazem para te encontrar, ouvir mais você, ter mais acesso a seus conteúdos? Dá o caminho das pedras aí para as pessoas. Sobre não monogamia diretamente, né? Principalmente tem a página RC Não Mono, né? Lá a gente tem bastante conteúdo, meu, da AD, inclusive a gente está querendo voltar a escrever, porque a gente teve uma época que a gente já tinha dado uma parada nisso, estava fazendo os podcasts, as lives, mas lá tem bastante conteúdo, inclusive explicando alguns termos de não monogamia, falando de experiências nossas. O podcast é um bate-papo realmente muito solto, assim, da gente falar sobre as coisas que a gente passa. Eu tenho a minha própria página, né, que é a psi.gisarrocha, que eu tenho muita preguiça de colocar conteúdo. Então eu peço que, inclusive, você faça uma collab dessa live para eu poder ter o que colocar lá, porque eu acabo não tendo muita paciência para criar mais coisas. Mas esses são os principais lugares que vocês podem encontrar mais conteúdo. E o Adriano aqui dizendo que vai citar a gente no TCC. Que legal. E eu também quero agradecer o convite, Felipe. Eu não conhecia o seu conteúdo, mas é porque eu sou, como eu te falei, né, essa pessoa devagar com redes sociais. Mas eu gostei muito de te conhecer. Eu também acho a sua fala muito lúcida, muito sábia. Tem muita consonância com o que eu penso em relação a essa questão do cuidado. E gostaria, inclusive, de mais conteúdos seus na sua página, porque eu percebo que você cita muita gente, muitas coisas, e você também tem muita sabedoria. E seria muito bom também estar vendo coisas que você traga. Então, fico muito feliz, né, de estar participando dessa live, de estar compartilhando com vocês esse momento. Feliz por quem participou, quem fez perguntas. E é isso, né? A gente se vê aí em outros momentos. Com certeza, nos vemos sim. Muito obrigado, foi uma honra receber você aqui na página. Vai ficar gravado, com certeza. Uhum. Vou colocar você no collab, né? Então, nós vamos mais e mais criando essas possibilidades de suporte, de apoio. Isso a gente vai garantir que não vai faltar, né? Se as pessoas precisarem, se elas buscarem, elas Sim. vão ter onde encontrar, com certeza. Agora, inclusive, a gente vai está começando esse grupo SOS Não Mono, a gente faz quarta-feira às 8. Quem quiser, quem tiver na live aí quiser, aí na página, nessa página Não Monogamia Responsável, tem os links, e lá na bio, então vocês encontram o link da página do Google Meet, onde acontece o encontro. Quem quiser conversar mais lá, é sempre um espaço legal. Giza, muito Que obrigado para bacana. todo mundo que participou. E uma boa noite para você, boa noite para todos, um grande abraço e até a Boa próxima. Tem alguém noite, falando Giza gente. para presidente, ó. Deus me livre. Tchau, tchau, gente. Boa Obrigado, noite. querida. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.